Olá, boa noite. Em grande expediente, o vereador Rodinei Candeia destaca bandeiras prioritárias e ideologia política. Eu quis explicar, na verdade, que a minha posição pelo liberalismo é porque é o que funcionou ao longo da história e que trouxe prosperidade e felicidade. Ao contrário, não cheguei a exemplificar, mas as medidas socialistas foram um fracasso retumbante. Então, para deixar claro por que tomei essa posição e por que defendo essa bandeira do liberalismo. Câmara de Vereadores aprova a cobrança de multa administrativa aos agressores acusados de violência doméstica. Toda vez que uma mulher vítima de violência for atendida em algum serviço do município, poderá ser gerado esta multa, que vai ficar em torno de R$ 1.887 o valor da multa. Lembrando que é atualizado todo ano esse valor. Entenda o que é a síndrome pós-Covid. É um conjunto de sinais e sintomas que continuam após a fase aguda da doença. Eles se estendem por um período de 4 até 12 semanas depois da infecção e não podem ser explicados por outro diagnóstico. E ainda, médico conscientiza sobre doenças inflamatórias intestinais. Como nós não temos um exame específico que vai lá e diagnostica doença de Crohn, retocolite ulcerativa, nós temos que nos basear muito na apresentação clínica do paciente, muito na apresentação do exame endoscópico, portanto a colonoscopia é um exame de vital importância para a avaliação das doenças inflamatórias intestinais. A primeira plenária da semana, realizada na segunda-feira, teve o vereador Rodinei Candeia como orador do espaço do Grande Expediente. O parlamentar usou os 30 minutos especiais para apresentar um resumo da sua trajetória e suas preferências ideológicas. A reportagem é de Ana Paula Koenemann e Afonso Macedo. O parlamentar começou o discurso com um relato sobre a vida pessoal e profissional. Procurador do Estado desde 92, Rodinei Candeia é casado, tem 3 filhos e um neto. Com bastante conhecimento e uma carreira jurídica consolidada, o servidor público decidiu ingressar na política para ajudar ainda mais a população. Foi basicamente quando eu vi a CPI da FUNAI do INCRA e vi uma série de desmandos acontecendo nas demarcações e vi que eu, como procurador, tinha um limite de atuação. E aí eu entendi que eu deveria atuar como parlamentar, tentar entrar para a vida política para interferir em algumas coisas que, como procurador, eu não tinha acesso ou possibilidade. E o senhor está satisfeito com os resultados que vem obtendo no parlamento, com as discussões, enfim, imaginava que seria desta forma mesmo? Olha, eu vou confessar que está melhor do que eu esperava. Eu estou gostando muito das discussões, estou gostando muito até do respeito que os colegas têm tido comigo e a consideração, acho que está muito bom. Candeia também explicou quais ideologias políticas são defendidas por ele na Câmara e fora dela. O vereador se identifica com a visão do social-liberalismo do PSL, que, por exemplo, prega o conservadorismo nos costumes. Em tese, se você olhar os programas, eles sempre são positivos e favoráveis, né? Ou seja, o socialismo se propõe a criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, e o liberalismo a preservar a liberdade das pessoas para seu desenvolvimento. Eu quis explicar, na verdade, que a minha posição pelo liberalismo é porque é o que funcionou ao longo da história e que trouxe prosperidade e felicidade. Ao contrário, não cheguei a exemplificar, mas as medidas socialistas foram um fracasso retumbante. Então, para deixar claro por que tomei essa posição e por que defendo essa bandeira do liberalismo. Aproveitando o grande espaço, o orador falou um pouco sobre como será o seu perfil de trabalho junto ao Legislativo Municipal. Toda vez que houver tentativa de expansão de Estado ou de restrição das liberdades das pessoas, eu vou ser contra. Ao contrário, quando a gente tiver qualquer medida que seja de gerar responsabilidade, de diminuir despesas, de fazer uma gestão mais enxuta, vai ter minha posição favorável. O vereador disse ainda que demandas estão recebendo a atenção do gabinete. A possibilidade de Passo Fundo ter um parque tecnológico voltado ao agronegócio e energias renováveis é um dos projetos defendidos por Candeia neste momento. Nós tivemos, num primeiro momento, uma compreensão
de que o que fazia o desenvolvimento era a união dos meios de produção e da força de trabalho. E nós temos um terceiro fator agora, que é a questão do conhecimento. É a valorização e a compreensão que o conhecimento, a inovação e a tecnologia é que vão ser o grande salto. Então eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Nós estamos agora com esse programa do Parque Tecnológico, é isso que vai dar o grande salto de desenvolvimento, não só para Passo Fundo e região, mas para toda a sociedade brasileira. Rodinei Candeia encerrou a manifestação na tribuna, reforçando a necessidade de se combater a corrupção nos espaços de poder e na política brasileira. A corrupção é a pior chaga de qualquer sociedade, é o que afasta todo o desenvolvimento, né? E toda vez que você propicia um Estado muito amplo, muito gigante, que avança sobre setores da sociedade, sempre você está propiciando a corrupção. Então, o primeiro modo da gente combater a corrupção é tirar o espaço para que ela aconteça. E depois, evidentemente, em cima dos casos concretos, tem que se punir exemplarmente. Agora o Jornal da Câmara vai falar sobre um importante projeto de lei aprovado por unanimidade na mesma sessão plenária. A matéria, de iniciativa da vereadora Regina Costa, estabelece uma multa administrativa aos agressores condenados por violência doméstica. Infelizmente, Passo Fundo ocupa o segundo lugar no ranking das cidades gaúchas com o maior número de ocorrências de feminicídios e de violência doméstica e familiar. Diante desta triste estatística, a vereadora Regina Costa dos Santos apresentou a proposta que já existe em outras regiões do país. O projeto aprovado, amparado na Lei Federal 11.340 de 2006, busca coibir os crimes cometidos contra as mulheres, também com uma sanção administrativa. Eu avalio que ter aprovado hoje esse projeto é um avanço enquanto Câmara de Vereadores, enquanto legislação municipal, porque possibilita estarmos reconhecendo que existe essa realidade, onde é muito cruel com nós mulheres, né, onde nós não estamos seguras nem dentro da nossa própria casa. Isso é muito triste, né? Mas precisa ser pensado, enquanto município, políticas públicas que venham a estar inibindo essa realidade. O objetivo, quando construímos essa proposta de lei que hoje foi aprovada, foi juntamente com a Delegacia da Mulher, com o PROJUR, que contribuíram no processo de redação, porque são eles que estão lá, né, diretamente combatendo a violência contra a mulher, era justamente para que a gente pudesse estar mudando esse triste ranking da nossa cidade, como tu bem citou, né? Segunda no estado com maior número, né, de violência contra a mulher. Isso para nós é uma vergonha para o nosso município. Então precisa sim atacar essa realidade com medidas que venham a estar inibindo de forma pedagógica, né? Não é só uma questão de estar lucrando, né, ou trazendo recursos para o cofre público, né, do nosso município. A nova legislação determina em quais situações a multa será emitida aos agressores e de que forma o valor arrecadado será investido no custeio de ações de prevenção e combate à violência contra a mulher. Toda vez que uma mulher vítima de violência for atendida em algum serviço do município, poderá ser gerado esta multa, que vai ficar em torno de R$ 1.887 o valor da multa. Lembrando que é atualizado todo ano esse valor. O próprio agressor, se caso ele pode estar recorrendo, né, a esse recurso administrativo, ele pode também estar buscando seus direitos, que é uma das coisas que sempre nos perguntam, tá, vão aplicar multa, mas como que eu vou me defender? Como todo o processo administrativo, o agressor poderá ir buscar o recurso. A tua outra pergunta que tu trouxestes era a questão de como que vai ser utilizado esses valores, né? Todos os valores arrecadados pela multa serão destinados para o combate à violência contra a mulher, que é algo que a gente avalia também que é muito positivo, e a própria lei traz isso, que esses recursos sejam utilizados para garantir políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Lembrando da tua primeira pergunta que tu fez no início, né, da nossa conversa, a gente precisa mudar essa realidade. E, infelizmente, hoje, uma das formas que a gente aprovou aqui na Câmara de Vereadores é sim a multa administrativa, considerando que os números são altíssimos e a gente precisa mudar essa realidade. E depois do intervalo, saiba o que é a síndrome pós-Covid.
Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. A Covid-19 ainda gera muitas dúvidas, mas recentemente estudos têm mostrado que alguns pacientes curados da doença estão apresentando outros problemas, como perda de cabelo, mudanças no olfato e dificuldades respiratórias. Vamos conferir o que disse uma das médicas que atua na linha de frente contra a doença aqui em Passo Fundo. Meu nome é Jéssica, eu sou médica e vim aqui para falar um pouquinho sobre síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid é um conjunto de sinais e sintomas que continuam após a fase aguda da doença. Eles se estendem por um período de 4 até 12 semanas depois da infecção e não podem ser explicados por outro diagnóstico. É importante ressaltar que a síndrome pode acontecer tanto nos casos leves como nos casos graves da doença. Os sintomas são variados. Os mais comuns relacionados à questão física são o cansaço, a falta de ar, dor no peito e tosse. Alguns outros sintomas, como a diminuição do olfato, tontura, dores articulares, são menos comuns, mas também podem persistir. Já na questão psicológica, as manifestações tendem a acontecer em pacientes que ficaram mais graves, que necessitaram de internação hospitalar ou em leito de CTI. Os pacientes podem apresentar o transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, ansiedade, uma diminuição na memória e uma diminuição na concentração. O tempo de resolução dos sintomas ele está relacionado com as doenças prévias desse paciente, ou seja, quanto mais debilitada estava a sua saúde antes do Covid, mais tempo você pode levar para se recuperar dessa síndrome. Em alguns centros do Brasil já existem ambulatórios específicos para esses pacientes, mas em Passo Fundo eles estão sendo tratados nas unidades básicas de saúde do seu bairro. Então, se você é um paciente que teve Covid e persiste com sintomas após o período da infecção, procure uma unidade de saúde para receber o tratamento adequado. Agora vamos falar de um problema que atinge mais de 5 milhões de pessoas no mundo. São as doenças inflamatórias intestinais. Quem fala mais sobre os sintomas, causas e tratamentos é o médico Calil Fontana. As doenças inflamatórias intestinais, elas são um grupo de doenças que acometem o aparelho digestivo, causando uma inflamação crônica de intensidade variada no sistema digestório. Essas doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser divididas em dois grupos, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças que a gente consegue fazer a diferenciação delas na maior parte das vezes. A doença de Crohn é uma doença que de fato então acomete todo o aparelho digestivo, então portanto acomete da boca ao ânus, passando por esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso, e é uma doença que ela tem uma característica de ser penetrante, ou seja, ela não fica restrita à camada mucosa, à camada mais superficial dos órgãos que ela acomete. Ela tende a se aprofundar e eventualmente até perfurar o órgão em determinadas situações. Já a retocolite ulcerativa é uma doença que acomete exclusivamente o intestino grosso. E também tem intensidades variadas, desde acometimento de pequenos segmentos do intestino grosso até, em situações mais severas, o acometimento de todo o intestino grosso. Os sintomas
clássicos das doenças inflamatórias intestinais, elas são basicamente resumidas, sinais e sintomas acho que são mais adequados, que é a dor abdominal crônica e recorrente, a diarreia, né, principalmente no período noturno, né, que chama mais atenção para um sinal de alarme que há alguma coisa errada. Essa diarreia também ela tende a ser crônica, persistente, mais de 4 semanas. Tá? Ela pode estar associada com sangramento nas fezes, pode estar associada com pus nas fezes, pode também estar associado com febre e emagrecimento. Né? São os sinais e sintomas clássicos das doenças inflamatórias intestinais. O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais basicamente se dá através da montagem de um quebra-cabeça. Né? Como nós não temos um exame específico que vai lá e diagnostica doença de Crohn, retocolite ulcerativa, nós temos que nos basear muito na apresentação clínica do paciente, muito na apresentação do exame endoscópico, portanto a colonoscopia é um exame de vital importância para a avaliação das doenças inflamatórias intestinais, a avaliação das biópsias, né, que a gente faz das áreas de intestino, do aparelho digestivo que estão alteradas, tá? E a partir disso a gente monta esse quebra-cabeça e define se o paciente tem ou não uma doença inflamatória intestinal. Infelizmente a prevenção dessas doenças hoje a gente não tem algo que a gente possa dar de palpável para os pacientes, porque como são doenças as quais a gente não sabe exatamente a sua causa, portanto fica mais difícil de dizer, né, o que fazer para evitá-las. Mas de uma forma geral, e já partindo para um outro tópico né, para falar da boa saúde do aparelho digestivo, né, eu acho que isso sim é importante. Medidas simples como consumo de água, né, o consumo de líquidos mesmo em épocas de frio, né, a manutenção do consumo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. O consumo, né, de fibras alimentares, na medida em que as fibras alimentares elas estimulam a boa produção, o crescimento de boas bactérias do aparelho digestivo. O consumo de frutas e legumes, né? A prática de exercícios, né? A prática de exercício ela é muito importante, uma vez que o exercício faz com que haja liberação de hormônios intestinais que favorece a sua adequada função, que mantém as suas funções adequadas. A redução do consumo de gorduras de origem animal, né? E basicamente evitar o uso de 2 classes de drogas que são bastante importantes assim, no impacto no aparelho digestivo, que são os antibióticos, portanto eles devem ser usados somente sob prescrição médica, e o uso de anti-inflamatórios, né, por sabidamente, né, ser uma classe que pode causar problemas mais sérios no aparelho digestivo. O intestino, de uma forma geral, ele tem uma capacidade absortiva muito grande. Então, seja essa capacidade absortiva de água, de sais minerais, de eletrólitos, enfim, dos nutrientes que mantém de fato a boa função de todas as células, de todos os sistemas de órgãos, de todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Então, a manutenção do intestino, a atenção para esse órgão, principalmente agora que estamos em campanha no mês de maio, ela é fundamental para que a gente possa diagnosticar essas doenças, né, no começo delas ou numa fase de inflamação que seja uma inflamação mais branda, né, que a gente possa usar do nosso arsenal, e nós temos esse arsenal hoje em dia, para devolver a qualidade de vida para os pacientes que têm essas doenças, né? E também manter a boa saúde do intestino, mesmo com essas doenças. O aparelho digestivo ele é sempre uma incógnita, porque os sintomas eles são muito parecidos de doenças benignas, né? De doenças mais comuns, de doenças que podem ou não ser um pouco mais graves. Mas as intolerâncias alimentares, primeiro que elas são muito mais frequentes, aí, destacando a intolerância à lactose, né? Outras formas de doença, como as doenças relacionadas ao glúten também, né? Elas são prevalentes, né? Mas são mais prevalentes até que as doenças inflamatórias intestinais. Mas de uma forma geral, a diferenciação se vai dar muito mais, não pelo sintoma, mas pela avaliação clínica diária. Como a gente entende os sintomas do paciente, como a gente vai fazer essa avaliação laboratorial desse paciente, né? Então muitas vezes a gente vai diagnosticar através de uma boa consulta, de um bom exame físico, né?
e eventualmente de um ou outro exame laboratorial. As doenças inflamatórias em geral, elas podem ter vários cenários, né? Nós temos os cursos de agudização da doença e os cursos de remissão espontânea da doença. Só que muitas vezes, se a gente não trata algo que inflama no intestino, né, as doenças inflamatórias que se perpetuam no aparelho digestivo, elas podem causar perda de função do órgão, então necessidades de cirurgia, desnutrição, né? Também pode acarretar, sim, né, ao aumento do risco de câncer até do aparelho digestivo relacionado às doenças inflamatórias intestinais. Então, por isso que a atenção para essas doenças é importante, né? Não só pela manutenção da qualidade de vida, mas pelas consequências que elas podem trazer para o paciente ao longo prazo. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.